Graça e paz, amados irmãos, bem-vindos à série Compreendendo as Escrituras. Eu sou o pastor João Batista, da Igreja Luz para os Povos. O tema da nossa ministração hoje é uma pergunta, e o tema é: o crente individualmente é Igreja de Cristo? O terceiro ponto aqui do nosso estudo, queridos, é que a igreja bíblica, ela é organizada e ela tem liderança. Esta é a igreja bíblica. Esse é o modelo de Deus a ser aplicado. Amém? É o padrão de Deus, é o modelo que devemos aplicar. Uma igreja organizada e uma igreja com liderança. Vamos ver isso na palavra também, queridos? Vamos ler Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 18. Mateus 18, versículos 15 ao 18. A palavra diz assim: se um irmão pecar contra você, isso aqui é Jesus, né? O próprio Jesus falando aqui, né? Trazendo orientação para os seus discípulos. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja, Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Essa referência também é muito interessante. Então vejamos aqui que, em face a problemas entre irmãos, nós vemos aqui Jesus trazendo uma orientação de como deve ser tratado esses problemas. Ele orienta aí. E observe, queridos, que a igreja aqui é um grupo de pessoas, não é uma pessoa só. Tanto que está no plural aqui o versículo 18, né? Tudo que vocês está no plural, ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que desligarem, está no plural, na terra terá sido desligado no céu. Então, a igreja aqui é um grupo de pessoas organizadas e com autoridade, amém? Para resolver questões como esta. Então, nós vemos nesse texto que acabamos de ler uma organização composta por várias pessoas e com liderança constituída, amém? Então, eu quero repetir: igreja não é somente uma pessoa individualmente, tá? Esse argumento de, eu sou igreja, então eu não preciso de ir lá no culto, eu vou cultuar a Deus aqui na minha casa, eu leio a Bíblia, eu oro, eu canto, eu louvo a Deus, e isso é o suficiente porque eu sou igreja. A igreja não é aquele prédio, realmente a igreja não é o prédio, mas a Bíblia ensina que a igreja, ela é de fato igreja quando nos reunimos, amém? Para cultuar a Deus, né? Aí somos igreja do Senhor, sempre no plural. Ok? Continuando aqui, queridos, a igreja local, ela deve ser organizada e também ensinada por sua liderança. Atos, vamos lá agora para Atos capítulo 11, versículo 26, e depois Atos 13, versículo 1. Atos 11, 26. A palavra de Deus diz: quando o encontrou,
levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. Aqui nós vemos, Barnabé encontrou Paulo, é só ler o contexto, você verá que diz respeito ao encontro de Barnabé com Paulo. E Barnabé o levou para Antioquia. Antioquia é uma cidade, ok? Uma cidade gentílica, E Paulo foi levado ali, e a palavra diz que ambos permaneceram com a igreja o ano inteiro, ou seja, com os irmãos que se reuniam lá em Antioquia, e eles ficaram congregando ali o ano inteiro. Vejam também Atos 13, versículo 1. Atos capítulo 13, versículo 1. A palavra diz: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene e Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Então, amados, nós vemos aqui uma igreja organizada, amém? Uma igreja que tinha liderança, queridos. Então, está totalmente errado, sabe? As pessoas se levantarem contra pastores, contra líderes, com a desculpa, de que a liderança é desonesta, sabe? Não é toda a liderança que é desonesta, queridos. Não são todos os pastores que são pastores que estão interessados somente no dinheiro das ovelhas. Não. Existem, na verdade, muitas igrejas. Procure uma igreja que leva a palavra de Deus a sério, que tem uma liderança que se submete às Escrituras, amém? E ali você sirva a Deus, tá? Mas não deixe de congregar por causa dessas coisas, de forma alguma. Então, queridos, em quarto lugar, nós vemos a igreja como uma comunidade de pessoas, Uma igreja que deve ser pastoreada. Vamos ver o que está escrito em Atos 14, 23. Vamos lá agora para Atos, capítulo 14, versículo 23. Aqui diz: Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Então, nós vemos aí, Paulo e Barnabé estabelecendo liderança, sabe? Promovendo liderança na igreja, Em cada igreja. A palavra diz que eles escolhiam presbíteros justamente para quê? Para estarem no governo da igreja, sabe? Na liderança da igreja. Uma outra referência, nós vamos ver daqui a pouco, mas eu quero ainda falar um pouco sobre isso, Vejam que o apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores implantadores de igrejas, Um dos maiores implantadores de igreja. E ele então levantava líderes, como nós acabamos de ler, com o propósito de supervisionarem, de ensinarem e também de pastorearem a igreja do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, do versículo 1 ao 3. 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 ao 3, a palavra diz: E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes
que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. Então nós vemos agora o apóstolo Pedro orientando os irmãos, orientando a liderança da igreja, amém? Aos pastores, aos presbíteros, né? Para que cuidassem do rebanho do Senhor, não com a intenção de lucrar, sabe? De forma alguma, né? Mas pelo desejo de servir a Deus. Então, nós vemos que a igreja, ela não se refere a uma só pessoa, tá? Mas é uma coletividade, se refere a uma coletividade. É um grupo organizado, composto por uma liderança que ande de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso sim é a igreja do Senhor, né? E a Bíblia ensina que a liderança ela deve ser honrada, amém? E não desonrada como muita gente está fazendo aí. Falando mal, tem uns pastores que são pastores egoístas, pastores que só visam lucro, né? Aí colocam todos os pastores como ladrões, e isso está muito errado. E ficam desonrando, falando mal de pastores que nem conhecem, né? Por causa de uns que estão totalmente errados e com intenções erradas, pastores mercenários. Mas tem muitos bons pastores, tem muita liderança temente a Deus, e eu te aconselho a procurar uma igreja em que você encontre líderes de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia ensina a honrar. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, versículo 17. A palavra diz: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Dê-lhes motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Então vejam que a palavra de Deus aqui, o escritor aos Hebreus, ele diz que nós devemos obedecer aos nossos líderes, né? Fazer aquilo que eles nos ensinam, é claro, desde que eles estejam dentro da palavra de Deus, né? E a palavra então aqui diz que nós devemos honrá-los obedecendo, ok? E eu quero dizer que nenhum indivíduo sozinho é a igreja, tá? Nenhum indivíduo sozinho é a igreja, somente somos igreja, se estivermos juntos, nos reunindo para buscar a Deus, tá? Então a igreja visível, ela é a reunião dos seguidores de Cristo, amém? Ela é a reunião dos seguidores de Cristo, que se reúnem num determinado local. Esta é a igreja de Cristo, tá? Não necessariamente templos, né? A igreja ela pode se reunir, por exemplo, numa casa, ela não deixa de ser igreja, desde que estejamos juntos, nós que cremos no mesmo Deus, nós que acreditamos na mesma palavra, na Bíblia Sagrada, nós que professamos a mesma fé. Até debaixo de uma árvore poderemos nos reunir, amém? Se estivermos congregados, se estivermos juntos, aí sim somos a igreja, o corpo de Cristo, o povo santo de Deus, tá? É claro que, eu repito, né? Não necessariamente em templos, a igreja só é igreja se estiver num templo, num prédio, numa construção. Não, queridos, claro que não, né? Mas devemos estar nos reunindo em momentos determinados para realizarmos as tarefas que Deus nos ordena. Que tarefas são essas, meus amados? Ensino, evangelização, cooperação mútua, né? Encorajamento, louvor, adoração, oração em conjunto, a participação da ceia, etc.
Ok? Então, essas são as tarefas que cabe à igreja realizar, porque isto agrada a Deus. A igreja que se reúne para cultuar ao Senhor, para cantar louvores, para adorá-lo, para se encorajar mutuamente. A igreja que se fortalece através daquela reunião, sabe? Daquele culto. Isso sim é igreja. Então, concluindo, meus amados, a nossa ministração, o termo igreja não se refere a uma única pessoa. Bato nessa tecla. Não se refere a uma única pessoa. A um indivíduo sozinho. Isso não é bíblico, queridos. A igreja de uma pessoa só tem sido apregoada por muita gente aí, né? Mas eu digo que não é igreja de Cristo. Amém? Então, como está escrito, não precisa de abrir, mas em Hebreus, lá em Hebreus no capítulo 10, está escrito: e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Há um versículo que fala exatamente isso. Não deixemos de congregar. Então, a partir do momento que eu deixo de congregar, que você deixa de congregar, nós estamos em desobediência a Deus. E desobediência a Deus é pecado, queridos. É um pecado, sabe? Então, congregue, tá? Congregue, participe, seja uma pessoa interativa, sirva a Deus e aos irmãos, interagindo com a igreja. Não seja um crente somente de banco, de ficar sentado, né? Mas faça alguma coisa com o dom que Deus te deu em prol do crescimento da igreja. Amém? Espero que você e eu, tenhamos aprendido mais um pouco sobre igreja, e não se deixe levar aí por esses argumentos demoníacos, totalmente contraditórios à palavra de Deus. Amém? Vá pelo que a palavra de Deus ensina, e que você seja um membro do corpo de Cristo atuante, um crente que congrega, que participa e que cultua a Deus em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Amém.